Olá, meus prezados seguidores. Hoje é dia 9 de novembro e após mais de 24 horas de ressaca, de indignação, de decepção com a decisão da Suprema Corte, eu coloquei na capa do vídeo: estamos de volta. Estou me referindo, eles estão de volta, os comunistas, os corruptos, os bandidos estão de volta. Eles conseguiram o Lula livre graças ao STF e foram cercando o governo, foram minando as estruturas, graças aos problemas dos filhos do Bolsonaro também, que a mídia ataca o presidente 24 horas por dia, e graças também aos acordos que o próprio presidente foi obrigado a fazer com os líderes da Câmara, do Senado e do STF. É inacreditável que um governo como o do Bolsonaro, que tem maioria no Senado, tem 52 senadores que são pró-governo, e tem outros, mais da metade dos deputados também seriam a favor do governo, e sofre uma derrota incrível em todos os seus pleitos. As coisas se arrastam lá e só vejo 3 ou 4 deputadas lá batendo, lutando para conseguir alguma coisa. E só vejo gente dando contra. Então eu vejo tanta gente lá mesmo dizendo bobagem. Parece que ninguém lê, ninguém estuda, ninguém lê a Constituição. Naquele parlamento parece que todo mundo pensa que a população é constituída de idiotas e de ignorantes. Não é assim. Será que o presidente também não percebe que esse Estado está todo aparelhado, que o STF, o PT está presente lá, está presente em mais de 1/3 da Câmara, mais de 1/3 do Senado? E lá no STF, claro, deu para ver na votação que a maioria é petista, né? 6 ministros votaram contra a prisão em segunda instância. Esses petistas, eles trabalham para quem? Para o Lula, para o Zé Dirceu, para o petismo, para o esquerdismo, para o progressismo, para essa gente que quer garantismo, que quer soltar bandido, né? Então, a decisão, essa do STF, do dia 7, já era esperada, né? O Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Marco Aurélio, o ministro Toffoli e outros cansaram de dizer na imprensa, nos vídeos, na mídia, em entrevistas, que eles iam fazer isso, né? Todos nós sabíamos que eles iriam soltar os presos da Lava Jato, que eles iam soltar o Lula, que eles iam votar contra essa prisão em segunda instância, e foi de fato o que aconteceu. Então agora Lula, Zé Dirceu, todo mundo será solto. Lula já está solto, e mais adiante ainda serão anistiados e, quiçá, indenizados ainda dizendo que são inocentes. Botaram na cabeça do Lula, esses juízes botaram na cabeça do Lula que a Constituição diz que enquanto não transitar em julgado, a pessoa é inocente. Inocente nada, ele apenas está recorrendo, mas ele já foi, formação de culpa já houve, já foi condenado em primeira e segunda instância, provas não faltam, todo mundo sabe, mas ele, na cabeça desses psicopatas, ele é inocente. Então, nós, como povo, não podemos desistir. Apesar do desespero, nós temos que nos unir cada vez mais. O Brasil terá o destino que nós quisermos, o destino que o povo quiser. Esse tapa na cara que nós levamos do STF serviu para nos acordar, para acordar o povo. Esse teatrinho sinistro que eles fizeram lá serviu para o povo se unir ainda mais e se questionar. Afinal, nós fomos nós que criamos essas pestes, essas coisas, criamos Lula, Zé Dirceus, criamos Toffoli, Gilmares, Gilmar Mendes, nós criamos esses Marco Aurélios da vida. E agora, né, só nós, só o cidadão eleitor pode mudar isso, ninguém mais. O Brasil, o poder seria nosso. Então eu falo agora em PEC, eu vejo todo mundo falar em PEC, anticrime, emenda à Constituição e pacote e etc. Mas não esqueçam da cláusula pétrea. A nossa Constituição tem uma coisa chamada cláusula pétrea. Então é um dispositivo constitucional que não pode ser alterado nem mesmo com propostas de emenda à Constituição, nem mesmo com essas PEC não se pode alterar a cláusula pétrea. Elas estão inseridas na Constituição, dessa de 88 aí, e estão dispostas no artigo 60, parágrafo 4º e inciso 4º. Então, ali na Constituição está escrito aqui, no parágrafo 60, né, diz assim: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. E aí tem ali as situações, e depois lá no parágrafo 4º diz: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir.
É a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, os poderes da República, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Esses direitos e garantias individuais são todos aqueles que estão no título 2, capítulo 1. Quer dizer, todo o artigo 5º da Constituição, ela é recheado de cláusulas pétreas, como é esse caso da prisão. Então, uma PEC não vai mudar, porque se fizerem uma PEC, se o Congresso fizer uma PEC, chega lá no STF, eles vão alegar inconstitucionalidade e vão derrubar. Então, por isso que não dá. A única solução, eu já cansei de dizer em vários vídeos, seria uma constituinte exclusiva. Seria a única solução. Pedir uma nova constituinte exclusiva, mudar a Constituição, mudar essas situações aí, discutir com a sociedade isso, se a sociedade quer isso ou não quer, se quer pena de morte ou não quer, se quer prisão em primeira e segunda instância ou não quer, isso tem que ser discutido e colocado na lei maior, na Carta da República. Senão não adianta, nunca nós vamos conseguir resolver essa situação aí. Então, o STF, ele não faz leis. Eu já cansei de dizer, o STF não faz leis, ele interpreta as leis. E o que é pior, ele interpreta os votos dos ministros, como deu para a gente ver, eles interpretam literalmente a lei. Eles não são juristas de renome, eles são interpretadores da lei. E assim mesmo eles modificam e fazem aquele malabarismo, aquela ginástica lá para adaptar as situações conforme o desejo deles. Então, nós temos que cobrar que o parlamento faça leis, que os senadores e os deputados trabalhem. O povo não está cobrando essa gente e sempre reelegendo os mesmos picareta que estão lá. Então, eles não podem deixar o STF invadir a competência dos outros poderes, como é a competência do parlamento, por exemplo. Então, os senadores, os deputados precisam desengavetar esses pedidos de CPI, precisam desengavetar o pedido de impeachment desses ministros que fazem coisa errada e tem prova e ninguém faz nada de medo. Então, o governo, por incrível que pareça, tem 59 senadores, não vou relatar aqui porque não dá espaço, que são do bloco do governo. E para conseguir uma assinatura desses caras é difícil. Eles colocam a assinatura, depois correm lá, eu fui pressionado, retira a assinatura. Como se explica não conseguir uma assinatura suficiente para uma CPI, por exemplo, com esse monte de gente que, em tese apoiaria o governo, né? Eles só trabalham sob pressão, já deu para ver. Então, os senadores têm medo de quê? Né? Exceto aqueles que estão envolvidos com a corrupção diretamente, são os delatados, ou aqueles que são petistas ferrenhos, ou progressistas, comunistas, esses aí, claro, vão votar toda a vida contra o governo. Mas e os outros 59? Né? Por quê? O Rio Grande do Sul tem um senador que nunca votou nada a favor do Brasil, e é sempre a favor do PT. Só tem 2 que trabalham, o outro não. E está lá, todos os anos, todas as vezes, todas as legislaturas se reelegendo. Então, o Lula está solto. Ontem vimos a festa que ele fez com a petralhada, tomando cachaça. E logo seus companheiros, né, de corrupção, todos eles, Disseu, toda aquela galera, estarão com ele. E eles têm muito dinheiro, eles podem se mobilizar, eles podem fazer a militância trabalhar, eles vão convocar esses movimentos sociais violentos aí, né? Não podemos esquecer que 1/3 da população brasileira é petista. É só lembrar a eleição de 2018, onde 47 milhões de pessoas votaram no Haddad, né, que era o poste do Lula. Toda a população tem consciência disso. E quase que eles conseguiram manipular e ganhar a eleição. E ainda não estão contentes, então eles querem o 4º turno. Então a população precisa entender que a esquerda só quer radicalizar, atrasar o país, destruir a cultura, soltar a bandidagem toda, liberar as drogas, aparelhar mais ainda as instituições do que já estão, as instituições com os marxistas aparelhando, ativar essa corrupção sistêmica que parou por 10 meses de corromper o país. Eles querem manter a impunidade agora com essa mudança da legislação. Então, isso aí destrói toda a ordem jurídica, a segurança jurídica do país, estraga a economia, aumenta o desemprego, aumenta ainda mais a pobreza generalizada do país, atrasa e isola o país dos investidores. Qual é o investidor que vai vir para um país onde tem impunidade, onde não tem segurança jurídica? O investidor não vem para cá. As bolsas já estão caindo, a gente já viu.
Então, o que que nós podemos fazer? Perguntaram para mim. O que que a gente pode fazer? Nós temos que ir às ruas, se não for possível, se não puder ir à rua, a gente milita nas redes sociais, a gente fala com as pessoas, como eu estou fazendo aqui nesse vídeo, várias pessoas colocam vídeo na internet. Não podemos aceitar essas ideias da esquerda, temos que protestar, não podemos cooperar com eles, não votar em ninguém da esquerda agora nas próximas eleições das prefeituras em 2020. O futuro do Brasil daqui para frente depende só de nós, só do povo. Nós não podemos aceitar essas coisas, eles irão fazer absurdos contra a nossa democracia. Nós não podemos permitir que eles fechem a democracia, que eles esculhambem com o país. Nós precisamos reagir, não temos que ter medo, porque as pessoas obedecem por medo. Estão obedecendo o STF porque tem medo, porque eles ameaçam, eles abrem inquérito, eles indiciam as pessoas, mandam a Polícia Federal na casa das pessoas, eles criam CPI de fake news, uma falsidade, eles querem censurar as redes sociais. Esse é o objetivo principal, como fazem na Rússia, na Coreia do Norte, como fazem na Venezuela, em Cuba. Lá, as redes sociais são censuradas, e aqui logo, logo o STF vai fazer a mesma coisa. Eles sabem que as redes sociais ajudam a abrir a cabeça do povo, as pessoas começam a se comunicar, trocar ideias, e isso atrapalha o golpe comunista que eles estão dando no Brasil, a cada dia mais. Então, nas redes sociais, nós somos orgânicos, nós não somos pagos, nós somos voluntários, a gente é solidário, a gente é patriota, a gente não está aqui obrigado, a gente está aqui porque a gente quer, porque a gente ama a nossa pátria. E hoje o mundo todo é digital. A nossa maior ferramenta é a internet para a gente poder se expressar, se comunicar, compartilhar ideias. É a internet, que há 10, 20 anos atrás a gente não tinha isso, por isso que eles fizeram isso. O PT saqueou o Brasil porque nós não tínhamos internet. E a nossa internet, até hoje, ela é muito ruim, é lenta, é cara, mas mesmo assim a gente está conseguindo muita coisa. Então nós temos que ter em mente que o poder, na verdade, é nosso, o poder é do povo, é dos cidadãos. E o povo, é, nós temos que cobrar dos políticos que nós elegemos, né? O STF, por exemplo, não foi eleito. Eles são servidores públicos lá, nomeados por políticos, e estão lá em função de políticos, né? Eles só têm o poder que o povo medroso lhes dá. Então o povo vai deixando, vai aceitando, né? Mas nós temos ainda as Forças Armadas do nosso lado. Quer dizer, nem todas, né? Uma parte das Forças Armadas estão do nosso lado. Aqueles que não estão pensando só em ganhar verbas comissionadas, que não estão pensando em boquinhas, que não estão pensando só no soldo, ainda pensam na pátria, ainda pensam na família, ainda pensam no Estado, no país. Então, nós não vamos deixar o PT voltar e quebrar tudo de novo, aliado aos seus puxadinhos comunistas, como já estão fazendo, e trazer os bandidos de fora, aqueles que eles ajudaram na época do petismo. Esses caras agora vão querer apoiar esses bandidos que estão soltos aí. Então, nós vamos ficar batendo dia e noite na mesma tecla, até convencer todo mundo, os nossos amigos, nossos familiares, que, que esse não será o caminho do futuro do Brasil. Esse caminho que eles estão sugerindo aí não será o caminho. Nós temos que dizer não ao caos, nós temos que lutar pelo bem-estar do nosso país. Portanto, amigos, peço a todos que se inscrevam no meu canal. É só clicar nesse botão vermelhinho à direita ali, vai aparecer meu nome, o nome do canal. Você aperta ali, você está inscrito e vamos trocar essas ideias, compartilhar esse vídeo que é muito importante. Obrigado.